Bem-vindos ao nono live a falar sobre o impacto do Covid no habitat, no urbanismo, na segurança alimentar, no comércio informal, etc. Né? Hoje temos convidados de peso, como sempre, como os outros lives. Temos a doutora Filomena, que é economista, que é ativista social. Sei que não estou dizendo um disparate. Temos o doutor Gabriel Viva, que é médico naturopata. Muito obrigado também. E o engenheiro Paulo Felipe, que é engenheiro agrônomo, também gosta de ser chamado de engenheiro agrônomo, é pesquisador. Mas pronto, é um grupo de especialistas de grande valia para abordarmos a questão do Covid, não só na segurança alimentar, como na agricultura urbana, como no comércio informal, o empreendedorismo, o cooperativismo, etc. A conversa vai desenrolar. Então, vamos começar com a dona Filomena, a título introdutório, por favor. Bem, muito boa noite a todos, obrigada pelo carinho do convite. Não sou economista, sou muito estudiosa do que outra coisa. Estou sempre a estudar e sempre a aprender, e acho que no dia que não aprendo qualquer coisa de novo, eu acho que não estou bem. E hei de aprender até morrer, porque assim fui ensinado também. É um prazer estar com todos os senhores ilustres e, desta forma, o naturopata, que é para não chamarmos de quimbanda, né, que gostamos muito de confundir para alguns assimilados, quimbanda e feiticeiro é tudo a mesma coisa, mas não é. Não é, não. Um usa as plantas para coisas boas e más, e outro usa as plantas para coisas boas. São coisas bastante diferentes, mas isso tem um pouco a ver também com a nossa deformação e com, sobretudo, os interesses internacionais farmacêuticos, que de resto acabam por vir buscar os nossos conhecimentos, ou diríamos de outra forma, roubar o nosso património biogenético e o nosso conhecimento intelectual, portanto, são duas fraudes seguidas, para depois levarem aos laboratórios, e sim, tudo aquilo que cura efetivamente não é bom negócio, por isso eles patenteiam, põem aí de lado e tentam dizer que isso não é bom, porque isso é quimbandices, feiticeiros, essas medicinas tradicionais não funcionam, para que, na realidade, possam ter maior espaço para aquilo que chamam de medicina científica. E muitas das vezes sabemos que muitos desses estudos são efetivamente pagos, mas que, na realidade, quando é diagnosticada uma doença, raramente temos a cura. Temos, sim, é uma dependência até a morte, e todos os dias viramos escravos da farmacêutica e temos que estar todos os dias a entregar dinheiro para termos o privilégio de estarmos vivos. Portanto, isso é uma das consequências da assimilação, dos processos de assimilação, e aqui, perdoem-me, a Igreja também gosta muito de fazer isso, apesar deles andarem a pesquisar e depois levam lá nos laboratórios lá da Europa. Mas pronto, a questão que se coloca nesta altura é mesmo o que é que vai acontecer pós-Covid, as oportunidades que já tivemos e que não capitalizamos nelas. Uma delas, estávamos aqui em off a falar, que teria sido, e ainda vamos a tempo, de começar a olhar para as nossas universidades e para os nossos recursos biogenéticos e começarmos efetivamente a fazer o que o Madagascar, o que o Senegal, o que o Ghana fazem muito bem, e outros países da África, que é capitalizar naquilo que são a investigação científica, para então termos a questão científica aliada às práticas milenares que não podem estar erradas. Se você durante milhares de anos não tinha médico europeu, e as nossas plantas, as nossas raízes e as nossas cascas nos apoiaram, é porque existe efetivamente todo um conhecimento agregado que é um património que é nosso e que deve ser protegido também. Portanto, a questão da investigação científica tem sido uma oportunidade perdida durante este tempo, mas, sobretudo, temos perdido muita oportunidade de
analisarmos o que fazer no pós-Covid. Temos tido muito tempo para ficarmos fechados, inicialmente com muito medo, mas a nossa comunicação no seu todo perdeu grandes oportunidades para direcionarmos as pessoas a discutirmos o que vamos fazer a seguir, como vamos mitigar tudo isto. Qual é a situação das empresas, qual é o impacto que está a haver nas empresas, nos pequenos negócios, nas populações das áreas suburbanas e dos municípios mais pobres, que são 65 deles. O que é que nós podemos fazer? Que medidas utilizar? E tivemos muito tempo, já estamos há 50 dias e parece que estivemos em limbo, todos aqui fechados dentro de casa. Bem, alguns usaram a oportunidade para estudar mais e por aí, incluindo eu, mas temos tido uma grande oportunidade perdida no que diz respeito a pensar futuro, não é? Sim, temos reaprendido a estar em família, porque já não estávamos habituados a estar em família. A grande maior parte das pessoas passava o dia fora e tenho a certeza que tem sido um bicho de quebra-cabeças para muitas famílias estarem todo o dia dentro de casa com o pai, os filhos e a mãe também, e sobretudo com problemas gravíssimos de perda de rendimento e de incapacidade das pessoas se sustentarem melhor. Temos grandes oportunidades, o país continua a ser esse imenso país cheio de terras e cheio de água e sobretudo de gente com fome, mas de gente desempregada também. Portanto, é a altura de nós repensarmos a nossa agricultura familiar e de criarmos, se calhar, projetos de relocação das famílias que vieram do mundo rural e que estão hoje nas regiões periurbanas em situações de salubridade e de habitação muito precárias e sem rendimento quase, ou mesmo nenhum. Por esta razão está a haver uma maior onda de solidariedade, mas que a solidariedade não deve ser só para matar a fome, mas deve ser também para usarmos as nossas capacidades e competências para criarmos as tais cooperativas e perguntarmos quem quer ser relocado para zonas rurais e começar processos de criação de rendimento. Eu sou contra as políticas de combate à pobreza, porque você não deve combater a febre do paludismo, você deve combater o paludismo. E a pobreza é uma consequência direta da falta de rendimento. Portanto, nós temos é que olhar para as situações gritantes atuais de falta de rendimento, de muitas empresas que vão ter que despedir os seus trabalhadores e de olhar para o governo e de uma forma muito aberta, mas contundente também, dizer: nós precisamos de medidas que sejam efetivamente de mitigação e não meros cosméticos, como tem sido a mera derrogação do pagamento de impostos. Nós precisamos de medidas concretas para manter emprego e não aumentar a fome e a pobreza. Tá, ok, obrigado, dona Filomena. Doutor Viva, pode também, a título introdutório, né, para dar as considerações iniciais. Quero agradecer esse painel, portanto, a maneira como foi organizado, para dizer que a atenção principal é do ouvinte que está no outro lado, para passarmos uma contribuição que possa ser útil e também nos prevenir melhor, porque a saúde diz que quando a prevenção falha, a mortalidade é maior. Então, nós estamos agora, portanto, já não é da prevenção, mas precisamos agora de ver os métodos, o que é necessário, portanto, que possa ser útil para que o Covid-19 não seja uma propagação conforme os países que acabamos de assistir na Europa. Ponto 1, passaria por área de nutrição. Ponto 2, passaria por contribuição da própria medicina alternativa, não convencional, portanto, não ortodoxa, que é a medicina holística do bem-estar, que senta fundamentalmente na fitoterapia, e tem o punho principal a nutrição.
porque quando a pessoa é forte no ponto de vista da nutrição, é difícil ser, portanto, cliente do hospital. Isso é aquilo que nós verificamos que nas áreas rurais, onde a doutora acabou de frisar, o caminho que vai no cemitério chega de sair capim. Será que há lá muitas vacinas que aqui não temos? Não. O homem, aquilo que come, usa os produtos biogênicos. A batata doce acabou mesmo hoje, vai comer hoje. A quizaca tirou hoje, preparou hoje, vai comer amanhã, coloca lá um gergelim, não usa óleo. Portanto, a maçaroca tirou hoje e comeu hoje, a mandioca. Portanto, isso faz o homem ter uma imunidade forte, de forma que pode ter 40 por campo, a cabeça não dói, não faz febre, não morre à toa. Nós aqui na cidade a preocupação é mais maior porque tornamos nossos corpos quimicamente fortes por essas informações que a população é abafada com aquilo que é mais importante, que são os medicamentos químicos, não é verdade? É que o nosso corpo hoje, que morre 8 horas até 9 horas, não for recolhido para a morca, o corpo já está se estragando. Mas lá no Quimpo, portanto, o corpo ficava 3, 4 dias escrever a carta para uma determinada área, portanto, depois é quando organizam a caixa e vão enterrar. Essa é uma das preocupações, que aquela palavra do primeiro presidente, quando dizia que nas nossas tradições devemos voltar, é esse ponto fundamental que chegamos agora, porque o momento agora é de valorizarmos mais a batata doce em relação ao frango. O momento é de valorizar mais, portanto, o inhame em relação ao pão. O momento é de valorizar mais a fubá de palapala, outros dizem é fubá suja, nuiz, no Quasa Sul chamam de fubatúria, portanto, por ser um milho estruturado completo, que a fibra, a vitamina E, o amito que ajuda na assimilação, que o milho tem, portanto, comemos essa fubá completo, em deparar com o vício de fubá limpa, que a fubá limpa é desfarelar, é pôr na água, fica alguns dias na água, aquela água é despejar fora, é pôr no sol, depois de secar, é levar na moagem. Portanto, a própria fubá fica mesmo limpa como a camisa do engenheiro que eu estou a ver. Então, o farelo onde foi, vai fazer um trabalho excelente, o porco, por isso, fica gordo. Um dono que cria o porco é macro, o porco engravida muitos filhos, o indivíduo que cria o porco, às vezes, nem um filho consegue engravidar. Portanto, é esse ponto fundamental que a medicina natural poderia fazer efeito. Do que concerne as plantas medicinais, a nível do mundo, embora não divulgado, conforme estamos a ver a nossa divulgação agora, que até eu, de tanto ficar em casa, sou obrigado também agora a aprender as bonecas panda, né? Tem lá o make, tem lá aquele outro, tem a cabra, portanto, porque estou a assistir e comer um caçula aqui em casa. Mas a medicina natural deveria ser focalizada fundamentalmente na comunicação social, para as pessoas poderem, portanto, saber que aquilo que está à beira da casa dele, que é o chão de hortelão, aquilo que está, portanto, que é folha de limoeiro que tem mesmo em casa, é muito mais fundamental em relação aos capitrol e outros medicamentos que dizem não tem tempo de parar, tem que tomar toda a vida até quando ir no caixão. Portanto, essas são as formas ocultas que são utilizadas, que façam com que hoje a medicina natural até aqui ainda não está fazendo o seu papel, principalmente aqui em Angola. Na Espanha, portanto, a medicina natural é suportada por um antropólogo, historiador, engenheiro agrônomo e também ativista social, nutricionista, portanto, jurista. Esses cirurgião, aquele que já suporta fortemente a medicina convencional, é que agora estão a investigar as plantas naturais, colocando no laboratório para fabricar vacina, enfim, porque só é possível nas plantas medicinais. Porque a fotoquímica de uma planta é que serve para fabricar qualquer medicamento. Mas hoje não esquecemos isso. Hoje achamos que o primeiro cientista é aquele que está dando cloroquina. Já esquecemos que cloroquina é feito com uma planta chamada quina, que essa planta tem no centro do Dr. Vivian, tem chamado guanana. Essa planta fotoquímica dele que serviu para fabricar a cloroquina. Portanto, hoje esquecemos que a aspirina é feito com fotoquímica de sabugueiro.
essas informações não passam, até inclusive já um artigo que está mais aprovado, mas a própria medicina natural assim, não está aprovado no nosso país, é tolerada porque também proibir o uso da medicina natural é como se tivesse a me proibir um direito de eu estar com a minha mãe e o meu pai, é impossível isso, mas juridicamente os nossos deputados no parlamento, ainda nenhum que eu ouvi que falou, portanto, da lei da medicina natural. Ouvi da lei de aborto, ouvi da lei, não sei, de casamento, lei de terra, lei de futebol, que a pessoa para jogar o futebol, portanto, tem que comer primeiro, segundo, tem que ter saúde, não é verdade? Isso ainda é preocupação maior. Nós ainda, nossos dirigentes, têm algum conceito. A quem já me perguntou, doutor Vivo, o que é necessário para que a medicina natural em Angola, portanto, tivesse o seu nível científico? E eu expliquei que um dia que nós ouvirmos que um governador de Luanda, quando está com febre tifoide, vai numa herbanária, o nosso próprio presidente também se trata com plantas medicinais, o povo todo vai aderir, porque em 2012 eu estava numa formação na Universidade de Macau, onde nós trouxemos a história, a experiência de um governador de Macau que tratava o povo no seu palácio com a ciência da acupuntura. Quer dizer que assim um governador de Luanda, por exemplo, faz suador com artemísia, com outras plantas referentes, tratando a população de Luanda que sofre de malária. Esse conceito para nós chegar ainda na nossa cabeça é muito difícil, porque as pessoas quando olham planta hoje, a primeira coisa que ele tem, isso não tem estudo científico. Portanto, isso é feitiço, porque também o feitiço ninguém sabe se é de cor vermelha ou é de cor branca, ninguém sabe. Porque eu, quando comecei esse trabalho, com 12 anos de idade, que o meu pai foi um médico formado pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e a minha mãe, na altura, já foi uma parteira na comunidade, é que eu era auxiliar do pai levando as plantas, antes de fazer a formação média, antes de fazer a licenciatura, o mestrado, até um doutoramento. Portanto, eu já aprendi que a medicina natural faz um papel muito importante. Nessa pandemia, mesmo nossos soban deveríamos resolver, porque as doenças de pandemia não começaram agora, começaram há muito tempo. Deveríamos também resolver e saber quando no país entrava esse tipo de doença, vocês ou soubam do bairundo, ou soubam de malange, ou soubam do ixo, o que vocês faziam? Tem também alguma palavra para resolver, porque a ciência não é arrogância. A ciência é experimentação, é conclusão dos fatos, e é conclusão, porque o nome doutor não é a bata vermelha ou preta que nós vestimos, não. É uma linguagem grega traduzida que significa a quem dotado por um conhecimento, vive há muito tempo com esse conhecimento, capaz de orientar, tem certeza do trabalho que ele faz, congrua os factos reais e tem testemunho da comunidade e ele pode ser útil para passar a sua experiência à sociedade. Okay. Portanto, Exatamente, quero parabenizar o presidente de Madagascar pelo trabalho que ele está fazendo, porque o provérbio diz que se alguém está te ajudando a chorar o óbito da tua mãe, você não chora mais, não grita mais, você só faz porque o outro já está te ajudando a chorar. No entanto, nós, próprios africanos, é quem deveríamos elogiar as investigações desse medicamento em Madagascar. Nós é quem deveríamos também nos alinhar Senegal, com boa experiência também, o que está ajudando para baixar tanto o nível dos números de Covid-19. Nós é quem deveríamos dizer, olha, terapeuta, sente aqui, portanto, está com material de biossegurança. No Calumbo tem X com Covid, ainda vocês ataquem aqui, nós vamos atacar aqui. Porque a OMS, pelas palavras, termino já, a OMS, pelas palavras que ele fala, ele não valoriza apenas só a medicina convencional, não, ele valoriza, portanto, a medicina natural e a convencional e tentam de juntar as duas coisas para que trabalhe ombro a ombro. O que não for resolvido para um lado, vai para outro lado. Por isso que eu mesmo, que estou aqui a confirmar, na qualidade de naturopata, eu se estiver doente e tomar as plantas não melhorar, vou na Maria Pia para apanhar pica, fazer solo para melhorar.
Não no quimbandeiro que vai me pedir galinha, porque traga, a tua roupa está suja, traga galinha branca. Não, a galinha branca e a preta, a carne não tem diferença, é tudo a mesma coisa. Então, as duas coisas, os nossos hospitais e a medicina natural deveriam trabalhar junto, mas isso aqui no nosso país ainda existe apenas na linguagem, na realidade não existe. Isso me preocupa bastante na qualidade de médico. Ok, muito obrigado, doutor Gabriel Viva, para começar. Engenheiro Paulo Felipe, pronto, a título introdutório. Bom, estava ainda a perguntar por que é que sou engenheiro. Isso já ficou lá nas longas caminhadas da vida. Esquecemos. Não, boa noite mais uma vez. É sempre bom, prazer enorme estar a partilhar esse espaço com duas esferas, três já, né? Três esferas da opinião pública nacional. E depois dessas duas grandes explanações, não sei se tem muito para dizer. Eu vou, entretanto, tentar enquadrar mais a questão agrícola no quadro da saúde, no quadro do Covid, né? O momento é para isso. Não vou ampliar muito, não vamos estender muito naquilo que são as malambas do setor agrícola, porque senão a gente não sai daqui hoje. Filomena deve conhecer bem, saber bem do que estou a dizer. Olha, nós temos, primeiro é de lamentar as mortes, né? Todas essas mortes pelo Covid. Tivemos em Angola apenas três mortes do ponto de vista epidemiológico, são insignificantes, mas são 3 vidas que se foram, são 3 famílias que ficaram sem os seus entes queridos. Portanto, é sempre lamentar, não há nada que pague por perdas de vidas humanas. Mas também não posso deixar de reconhecer que o Covid trouxe vantagens, algumas oportunidades para o setor agrícola familiar. Eu sei que estamos a consumir, pelo menos há muitos comentários e relatórios sobre isso, estamos a consumir muito produto agrícola nacional, da produção do pequeno produtor. Não vamos conseguir fazer a avaliação disso agora ainda, temos que esperar até mais ou menos julho, agosto, quando fizermos a avaliação da época agrícola, aí vamos sim conseguir quantificar melhor os benefícios, entre aspas, né, para o setor agrícola familiar, mas claramente que é visível que há vantagens para o setor agrícola familiar. Vê-se também isso a partir do número de pequenas iniciativas de logística ao longo da cadeia alimentar, né, que ganharam ritmo agora com Covid. Né, muitas pessoas a receberem produtos frescos agrícolas ao domicílio. E isso é resultado claramente de... Bom, já haviam iniciativas antes, mas agora que ganharam um momentum, agora que ganharam ritmo, portanto, há de facto esses ganhos para o setor agrícola familiar e essa pequena indústria, a intervenção ao longo da cadeia alimentar. Uma coisa que vou talvez recomendar é que depois da pandemia, né, paremos de distribuir ou de fazer entregas a domicílio, né? É bom que as pessoas saiam e vão se desloquem para ir comprar os alimentos, mas são iniciativas bastante boas. Agora, o que eu penso é que está a haver, sim, alguns relatos de fome em alguns sítios, mas não é por falta de produção, é por falta de acesso. Portanto, não há, do meu ponto de vista e daquilo que tenho estado a observar e a receber de dados de um bocadinho de várias províncias, o problema é essencialmente acesso e não um problema de produção. O que temos, do meu ponto de vista, e concordo plenamente com a Filomena quando diz que o que nós precisamos de refletir é sobre o que fazer a seguir. Não é? Já temos há quase consenso e partilho perfeitamente com a opinião de todos, que temos grandes oportunidades agora, mas não refletimos o suficiente sobre o que fazer a seguir. Eu penso que numa altura dessas de Covid, acredito que tão logo abranda a pandemia um bocadinho, o setor da saúde vai estar sob muita pressão.
pressão interna que já está a sofrer neste momento, porque tiveram que restringir muito no número de consultas externas, mas também vai sofrer pressão internacional, porque tão logo termina a pandemia, vão surgir regras internacionais para todos os países fortalecerem seus sistemas de saúde, né, por causa que se verificou agora a incapacidade dos países darem resposta à pandemia. Portanto, vão surgir, de certeza, novas regras, novas linhas mestras para os sistemas de saúde se reforçarem ou se refortalecerem. E isso vai acontecer numa altura em que nós não vamos ter dinheiro, ou melhor, não temos dinheiro. E o que penso é que nós deveríamos aproveitar esse período precisamente para refletir em identificarmos mais sinergias e mais complementaridades e mais parcerias entre setores. O que eu penso é que é preciso e é possível nós conseguirmos retirar uma boa parte da pressão que vai ser exercida sobre o setor da saúde, e isso nós podemos fazer a partir, estabelecendo mais parcerias com o setor da agricultura familiar. Portanto, é preciso trazer a agricultura familiar mais para o centro da equação, para que este jogue um verdadeiro papel de dar sustentabilidade, ou dar alguma segurança, segurança no sentido de ser capaz de produzir aquilo que nós precisamos de alimentos para que consigamos retirar pressão ao setor da saúde. E nesse aspecto eu dou exemplos de malnutrição e de diabetes tipo 2, que são doenças de forma nutricional, são situações de saúde pública muito graves, mas são de forma nutricional e que nós podemos perfeitamente inverter esse quadro com boa intervenção no setor da agricultura familiar. Como é que isso pode ser feito? Nós não há dados ainda muito seguros ou muito fiáveis sobre os níveis de diabetes em Angola. De malnutrição, os dados são muito claros. Nós vivemos há décadas com 1 em cada 3 crianças cronicamente malnutridas, e isso pode se inverter perfeitamente com uma boa produção do pequeno produtor familiar, e acompanhada de educação nutricional, nós conseguimos, com intervenções bem estruturadas, poderemos inverter esse quadro. Com relação às outras epidemias, que eu, na realidade, acho que o diabetes tipo 2 em Angola já deveria ter sido considerada como uma epidemia. Os dados não são muito fiáveis, mas também sabemos que há um número enorme de pessoas que não são testadas, né? Então, não testamos para o Covid, mas também estamos a testar mal, estamos a identificar mal os casos de diabetes. O que nós estamos a fazer, essencialmente, é o seguinte: já temos uma linha de base que nos dá indicação do número potencial de pré-diabéticos, de pré-diabéticos e de pessoas que já estão no nível crônico, numa curva ascendente. Esta não é a curva da epidemiologia que não conseguimos achatar, não, é a curva mesmo de diabetes que vai crescendo, e muitas dessas pessoas vão acabar daqui a poucos anos na hemodiálise. O que nós temos que fazer para retirar pressão ao setor da saúde é assegurar que aqui na linha de base o setor agrícola familiar consiga funcionar. E ele pode funcionar perfeitamente trazendo alimentação de qualidade para evitar ou para impedir ou estancar esta progressão de doenças crónicas que podem perfeitamente ser invertidas com muito boa alimentação. Por que eu enfatizo o setor familiar e não o setor agrícola no geral? O que acontece é que o setor familiar produz alimentos por causa do ecossistema onde ele produz, e o setor agrícola mais empresarial, por causa da introdução de monoculturas e largas extensões de terra com grandes adubações e muita mecanização, produz o que eu chamo de commodities. O que nós precisamos são efetivamente de alimentos. Para ser um bom parceiro da saúde, nós precisamos de alimentos. Eu tenho dito muitas vezes que, para as pessoas perceberem que o nosso microbioma intestinal é como se fosse a floresta do Mayombe, né? Nunca mais lá fui, não sei se continua a mesma, mas acredito que mantém-se densa. O nosso microbioma intestinal parece a floresta do Mayombe. Portanto, para nós alimentarmos o nosso microbioma intestinal, precisamos de produzir alimentos em condições semelhantes. E quem produz esses alimentos nesse ambiente é o pequeno produtor.
ali onde há o mínimo distúrbio possível do microbioma de solos para que os produtos que saem daí, né, daí colhidos, consigam alimentar o nosso microbioma. Muitas vezes eu pergunto às pessoas, olha, para onde é que está a mente, onde é que está o seu cérebro? A tendência natural é de apontar para cima, mas não é. O cérebro e a mente estão aqui embaixo, nos intestinos. E é aqui nos intestinos quando começam 90% das nossas doenças. É aqui nos intestinos onde começa o nosso sistema imunitário. De 60% a 70% do sistema imunitário está aqui embaixo. E nós precisamos de alimentos produzidos nesse nível do pequeno produtor com a qualidade suficiente para alimentar o nosso, fortalecer o nosso sistema imunitário. E é nessa base que eu defendo muito que precisamos sim de ter uma agricultura familiar bastante forte. Não faz sentido nenhum destruirmos esses sistemas de produção, que essa é a tendência um bocadinho que vou vendo ao longo dos anos aqui. Mas é aí precisamente onde está a solução para que a gente consiga retirar uma boa parte da pressão que se exerce ao setor da saúde. Mas existe a agricultura familiar, não serve só o potencial não fica só por aí. Nós podemos perceber que numa situação em que nós precisamos de potenciar, por exemplo, o setor do turismo, nós temos na agricultura familiar expressões culturais bastante fortes, que podem servir de base de turismo. Temos na agricultura familiar, temos na pastorícia, temos nas pescas, já temos escrever sobre isso, que há manifestações culturais aqui nesse setor que podem ser perfeitamente potencializadas para o turismo. E um exemplo forte que vem daí é de Cuba, que está a fazer ecoturismo agrícola para a agricultura, está a atrair turistas de fora para irem aprender a agricultura orgânica que Cuba está a fazer. E Cuba começou a fazer agricultura orgânica em 1990, quando os soviéticos fecharam as torneiras. Foi nessa altura que os cubanos, quando se viram sem insumos agrícolas, começaram a fazer agricultura orgânica, e hoje é uma fonte de receitas para o Estado. O que eles mostram aos turistas estrangeiros não é agricultura empresarial de larga escala e de muita monocultura, mas é aquela prática cultural nativa que foi se desenvolvendo por falta de insumos agrícolas. E temos potencial para... Não, termina, para terminar o raciocínio. Tem que estar a gerir o tempo de cada um. Estamos a falar... mas força, vou só terminar enfatizando que precisamos, ainda na parceria com a saúde, nós precisamos de introduzir e reforçar a agricultura urbana. Infelizmente, ocupamos todos os espaços vazios aqui. Lembro-me que aí há uns 10 anos, mais ou menos, o PPTela escreveu um artigo com o título de Fobia dos Espaços Vazios. Ocupamos todos os espaços com esses grandes prédios, e hoje precisamos dos espaços para fazer agricultura urbana e temos pouco. Portanto, é preciso reforçar isso, termos mais agricultura urbana, orgânica, e também agricultura que se faz aqui à volta da Cintura Verde, aqui de Luanda. Temos a Cintura Verde do Ambo, o Cuito também tem uma. É preciso regulamentar um bocadinho a agricultura urbana, a agricultura que se faz aí. Na minha opinião, deve ser orgânica para protegermos os sistemas de água, não evitar a contaminação de pesticidas e herbicidas e químicos que há muita tendência da gente utilizar aqui. Portanto, regulamentar um bocadinho a agricultura que se faz nessas zonas, no sentido de preservarmos, por um lado, os sistemas de água, mas também, por outro lado, abastecer as cidades com produtos frescos, que são, na realidade, aquilo que nós precisamos para fortalecer o sistema imunitário. Então, poderia parar por aqui. Ok. Vocês desrespeitaram todos a regra. Eu disse 5 minutos para cada um introdutório. Cada um falou 10 minutos, mas pronto. Mas foram contribuições muito riquíssimas. Vocês adiantaram-se já com soluções, mas pronto. Mas deixa-me só, antes de colocar a pergunta, depois a doutora Filomena vai continuar, mas antes de dar assim uns pontos de vista que se falou, né? Falamos da nutrição, da distribuição, falamos da
da necessidade da naturopatia, né, que tem que ser mais respeitada e complementar as outras ciências médicas. Falamos do cooperativismo, da necessidade também de voltar a atrair, né, como disse o Dr. Viva, havemos de voltar às nossas terras, às nossas tradições, se calhar com o cooperativismo e com a interajuda e sustentado, né, com o apoio financeiro, levar os jovens e não só as famílias de volta para as zonas de origens e também nas aldeias que estão em torno dos principais polos urbanos. A pergunta que coloco é na questão da segurança alimentar e da sustentabilidade alimentar dos principais polos urbanos, onde, no caso concreto, vou falar de Luanda porque é um caso mais paradigmático, por Luanda ter 1/3 da população de Angola. Estamos quase com 10 milhões de habitantes, acho que já passa 10 milhões de habitantes, e que a questão da fome é um facto. Em tempos recebi, um amigo meu, de uma forma voluntária, tem estado a distribuir uma sopa para muitos miúdos no Quilamba. Há muitos miúdos que vivem nas zonas vizinhas do Quilamba, ali no povoado, chama-se povoado, que estão com fome e comem no lixo. E que houve uma iniciativa interessante dois edifícios W, dos blocos W, juntaram-se e criaram sopas comunitárias. Só que, com a participação, né, da administração do Quilamba, está tudo bem organizado, lá numa nave, tudo organizadinho, conservando o distanciamento físico. Só que tem aparecido mais crianças, quer dizer, a questão agora é a sustentabilidade, como alimentar sem sistematicamente, inicialmente eram 50, agora são 70, agora são 100, e o amigo está-me a ligar, eu não consigo mais, foi uma iniciativa, mas agora como sustentar? Como esses terão outros exemplos. A questão é a sustentabilidade. O problema, já se viu que o problema não é a produção, o problema é o escoamento. O que é que está a faltar para o escoamento? É a infraestrutura, é as estradas. Nós temos aqui bem perto a Funda, temos aqui bem perto aqui a zona do Kikuchi, temos 2 rios, no caso de Luanda, em outras realidades também, temos vastos recursos hídricos. O que é que falta? O que é que está a faltar? Pronto, isso foi uma pergunta e também uma reflexão da Dona Filomena. Pode continuar. Bem, o que falta na realidade é vontade e patriotismo. Vontade de fazer, e isso requer muita coragem, porque nós, infelizmente, durante estes anos, habituamos um conjunto de cartéis a terem uma mama gorda que se chama Angola, que conseguiram que nós coméssemos exclusivamente, ou quase que exclusivamente, do contentor. Ora, são milhões de dólares que estão a ser disponibilizados todos os meses. E hoje de manhã estava eu numa reunião do Ministério da Indústria e Comércio, da Economia e Planeamento, sobretudo, só para terem uma ideia, os 10 maiores importadores de produtos alimentares de Angola não figuram nos 10 maiores contribuintes, ou nem nos 100 maiores contribuintes de Angola. Portanto, alguma coisa aqui está mal. E o que é que está mal? Está mal que nós temos angolanos mercenários dentro do nosso próprio país, que se aliam a estes cartéis e que encontram sempre desculpa que o produto não é bom, a qualidade não é boa, como é que se diz? A semente do trigo não é boa, era uma das conversas que tínhamos hoje de manhã, quando na realidade a nossa semente de trigo é aquela que se veio adaptando às nossas condições endafoclimáticas, como dizem os especialistas, e que, claro, se você trouxer uma semente melhorada de fora, se calhar não vai ter a mesma capacidade. Precisamos das técnicas, isso sim. Então, para percebermos que nós no primeiro trimestre deste ano já gastamos qualquer coisa como 500 milhões de dólares em bens alimentares. Isto significa que claramente nós estamos a importar aquilo que se calhar não estamos a precisar, e basta olhar para a cesta básica. A composição da cesta básica
não tem grande coisa a ver com aquilo que são as nossas necessidades de nutrição locais. E voltando um pouco atrás e ouvindo o que o Dr. Viva nos diz, os nossos mais velhos antigamente viviam muito mais tempo e comiam sobretudo os tubérculos, as farinhas locais e muitas folhas. O conduto era de vez em quando. E não tinham tanta doença como nós temos agora, não tinham com certeza diabetes tipo 2, não é? Também não tinham colesterol, também não tinham todo um outro conjunto de grandes doenças que advêm sobretudo dos interesses daquilo que são os grandes importadores das cestas básicas, porque acabamos por, imaginemos nós que nós teríamos 500 milhões de dólares todos os meses para nós podermos desenvolver a nossa agricultura, ou ainda que fossem 100 milhões de dólares por mês, não é? Portanto, é uma questão de nós determinarmos efetivamente o que é que nós queremos fazer com os recursos que nós temos. Requer coragem, requer muita coragem, porque efetivamente, para além dos cartéis que estão instalados no nosso país, existe uma outra questão, é que, por exemplo, nós pomos agora, e vimos com o Covid, uma grande pressão naquilo que são a importação de equipamentos, sem pensarmos sequer se podíamos produzir as máscaras, e afinal até podíamos produzir as máscaras aqui localmente, com exceção do N95, que tem lá um filtro de carbono, mas pronto, a maioria das máscaras nós podíamos e podemos, e aumentamos 300 empregos só numa das fábricas para poder produzir as máscaras. Mas estas oportunidades nós normalmente não capitalizamos nelas, por causa dos tais interesses camuflados que nós temos, dos grandes cartéis, mas sobretudo da grande falta de patriotismo e de bem comum. Porque a outra questão é, a seguir, disse o Paulo Felipe muito bem, vamos ver uma grande pressão sobre o sistema hospitalar, a saúde, a capacidade de resposta. Sim, é bom, mas melhor ainda seria ouvirmos o Dr. Viva e dizer que devemos melhorar a qualidade da nossa alimentação, por forma a termos uma imunidade maior. E a imunidade maior advém da qualidade dos produtos que nós comemos, por exemplo. A grande maioria das pessoas fica muito aflita quando não tem conduto, não tem carne, não tem peixe. Mas a carne, o bom leite e o bom bife da vaca sai da onde? Ela come o quê? Come folhas, não é? Então, por que havemos de ir à vaca, que até custa mais dinheiro, e não vamos diretamente às folhas? Antigamente nós até secávamos as folhas, ainda hoje há regiões do Cunene onde nós fazemos a mavanda, que no fundo é o lombi que é seco durante o tempo das chuvas e depois é utilizado no tempo seco também. Por que nós diminuir o nível, por exemplo, do consumo da carne bovino em fresco? Por que nós não secamos e incluímos na cesta básica? Por que nós não fazemos mais peixe curado e peixe seco e incluímos na cesta básica? Imagine todo esse dinheiro que nós importamos de cesta básica. Por que nós não substituímos por produtos locais e reinjetamos esse dinheiro nas famílias que podem produzir, está vendo? Portanto, é uma questão de querer, é uma questão de patriotismo, mas é uma questão de coragem também, e temos que começar a viver com aquilo que é nosso, deixar de fazer de conta. Eu às vezes digo umas coisas assim que chocam muito, né? Deixar de fazer de conta que somos europeus em África e que tudo o que é de África a gente não gosta, para não dizer que é dos brancos, mas pronto. O que é importante é você perceber, compreender e entender o valor nutricional dos alimentos que você tem, o bem que te faz à saúde da tua família e da tua comunidade, e também o grau de aumento de imunidade que o teu próprio sistema vai aumentar se você resolver a questão da nutrição, no que diz respeito à utilização de alimentos locais. E se você
prever melhor a sua saúde, vai ter uma melhor prevenção de saúde, você não vai precisar tanto de uma reação hospitalar, não vai precisar de andar a comprar tantos equipamentos lá fora, porque a tua saúde é autorregulada em função daquilo que você come ou não come. Por outro lado, não deixa de ser muito, muito oportuno falarmos que a grande maioria dos produtos da cesta básica estão a vir como sendo alimentos transgênicos, não faz qualquer sentido. Nós temos o direito, enquanto consumidores, de saber se os produtos que estamos a comer, quando é que foi, se são transgênicos ou não, e também se quando foi a última aplicação de qualquer produto químico, porque hoje em dia, eu ainda dizia ao meu marido ontem e hoje, eu não quero comer esse tomate porque esse tomate sabe-me a químico. Portanto, significa que os tempos de segurança, desde o tempo da aplicação do produto tóxico, e também devíamos ter o direito de ler lá que esse produto levou estes produtos químicos, está a ver? Porque senão isto vira tudo um grande comércio, e o que é que falha a seguir? O que falha a seguir é a saúde. A grande outra oportunidade que temos é a salubridade do meio e as condições da habitabilidade das pessoas. Portanto, a precariedade do meio em que a grande maioria da nossa população, dos nossos concidadãos, vivem nas cinturas periurbanas. É aí mesmo que, graças às grandes pandemias, esperemos que o Covid não chegue lá, acho que o Covid não foi lá muito bem inventado para a África, porque se esqueceram que nós aqui temos paludismos e tomamos muita cloroquina. Não, é como diz o Trevor Noah. O Trevor Noah diz que as bactérias dos morcegos estão a dar corrida ao coronavírus. Pois é que nós já estamos tão habituados, tão imunizados de tanta coisa má, que se calhar é por isso que agora já começaram a dizer, e a OMS já começou a prever que a segunda vaga vai ser pior para a África. Isto tudo é terrível quando uma organização de saúde mundial começa com estas previsões. Não é bom, não é nada bom, e sobretudo quando nos dizem que a única solução é a vacina, também ainda é pior. Então, nós precisamos de perceber que, sendo um vírus de gripe, que todas as outras gripes só conseguem ter a vacina hoje para a gripe do ano passado. Então, para que eu estou a apanhar uma vacina hoje, se é da gripe do ano passado, e eu ando sempre atrasada um ano, não é? Qual é a função dessa vacina? Quem é que está a fazer dinheiro com isso? Portanto, nós temos que começar a perceber que existe um grupo de cidadãos no mundo que acham que nos controlam a todos e que nós somos os escravos deles, não é? Então, somos um pouco assim como uma manada de bois que é gerido à forma e à medida. Mas a culpa é mesmo nossa, porque nós aqui gostamos muito de não fazer a nossa investigação científica, de não usar o nosso cérebro, de não usar o nosso conhecimento milenar daquilo que são as nossas capacidades e que já fazem parte da nossa herança cultural, da nossa herança biogenética, está a ver? Então, isto torna-nos vulneráveis. Você, no fundo, não assume quem é e quer ser o outro que nunca vai conseguir ser. Nesta mudança... Para dar a deixa para o Dr. Viva... mas conclua. Porque não, eu queria pegar nessa última parte que disse, né, das investigações. Nós temos que investigar, mas pronto. Mas para dizer que, no fundo, dizia um mais velho quando Cubango, no tempo de guerra, que nós nascemos gato e agora queremos ser cão, e de cão a única coisa que conseguimos de fazer é ladrar quando o dono nos manda, porque nem morder a gente consegue. Portanto, você tem vergonha de ser quem é, de assumir aquilo que é o seu ser, o seu estar, o seu patrimônio cultural, biogenético, quer ser o outro, e nesse processo você perde-se e você torna-se vulnerável. Aí está a nossa vulnerabilidade, só aquilo que vem de fora é que é bom. Ok. Muito obrigado, doutora, dona Filomena, doutora. Doutor Viva, nossas investigações, como é que andam? Temos investigação ou não temos? Acho que temos investigação, né? É triste porque eu quero começar primeiro pegando as palavras do engenheiro e também
uma parte que a doutora Filomena falou, frisou, e frisou também, porque a agricultura é a base da vida. Em 2007, eu saí na Zâmbia, trouxe 2 sacos de fubá de 100 quilos. Mas foi muito difícil, eu passei nessas áreas do Livungo, cheguei em Maminga, foi em 11 de novembro, que o governador Brito estava lá a dar um comício, aproveitei um Land Cruiser da comissão, portanto, ontem meti o meu saco com os medicamentos que fui buscar na Zâmbia, até no quanto Cubango, no quanto Cubé, portanto, no Ambo até Luanda. As pessoas me olharam mal, mas esse homem bate bem ou não? Como é que está a levar a fubá na Zâmbia tão distante? Eu levei a fubá por quê? Levei a fubá porque eu encontrei a fubá, aquela boa que se chamava canini, que se produzia na Kaala, é a fubá, portanto, boa, e perguntei quanto é que custa o saco dessa fubá. E um saco estava a custar 5 kwacha. 5 kwacha, convertendo o nosso dinheiro aqui em Kwanza, é 150 kwanza, que ele mesmo na mataram de comprar é pera. Então eu preferi de comprar. Qual é o sistema que a Zâmbia usa? Nós aqui temos 2 problemas a aplicar na agricultura. Primeiro, os que cultivam já um pouco, que são agricultores, sem apoio, né, familiar, não têm como trazer os produtos aqui em Luanda, principalmente. Segundo, produzimos um pouco, porque você sai aqui até no Barão do Kwanza, quantas lavras de milho encontra, quantas lavras de macundi encontra, quantas lavras de feijão encontra, quantas lavras do enhame encontra, quantas lavras de beterraba encontra, portanto, não encontra nada, apenas óleo e alguns pão de bombom, não é isso? Então é falta mesmo o valor da produção. Nós não estamos a produzir. Porque se tivéssemos o Ministério da Agricultura, tivesse a trabalhar com esse engenheiro, com essa experiência que ele tem, aplicando a ciência de homeopatia, que é estudado também universitariamente, que é usar o sistema de produto natural, que nesse caso chamamos adubo orgânico, que é a experiência que o engenheiro falou, que se usa em Cuba, para que os produtos, em vez de ser estrogênio, seja biogênio. Biogênio são aqueles produtos que geram a vida, que você comeu, portanto o corpo se tratou várias doenças. Agora, essa nossa jimboa daqui do Catindó, que cultiva primeiro com a água do esgoto, segundo, levou hoje no mercado do Catindó, não vendeu, levou amanhã, não vendeu, as moscas já cantaram aleluia, não sei quantas vezes. Estes são os produtos que você come, portanto, aquilo que poderia o corpo ganhar nessa jimboa, não tem. A razão pela qual que o sistema do check-up, que nós trabalhamos com ele, que imprimimos, portanto, a vitamina que sustenta a nossa imunidade, que são 12 tipos de vitamina A, que sai na batata doce, até a vitamina K, que defende as plaquetas vermelhas, para que o corpo não tenha as hemorragias, onde vem também as vitaminas C. O corpo não tem nada, mas o indivíduo está bonito, está com fato novo, portanto, está tipo fósforo, dentro não tem palito. Isso é no ponto da agricultura. É necessário mesmo esse dinheiro que vai fora, aplicar mesmo para o Ministério da Agricultura, as universidades que formam agrônomo, temos o Instituto Médio, temos o Instituto de Chianga, para que essas pessoas trabalhem na agricultura, no sentido de, portanto, cultivar os produtos que é para chegar à mesa às famílias com qualidade. E isso vai ajudar o governo a combater algumas doenças. Outro ponto é que nós, aquilo que se diz, que eu falei atrás, que quando não respeita a tua mãe, ninguém vai vir e respeitar. Esse é o nosso problema. Nós viramos, na realidade, morcego. Morcego, quando vai nos pássaros, os pássaros dizem nossa colega, porque ele também tem asa boa. Mas quando vê a cabeça dele é rato, não, você parece se enganou, você tem que ir no rato. Quando vai no rato, olha na cabeça dele, ele recebe, mas quando vai, você volta nos pássaros. Nós, africanos, negro em particular, e uma tia que ficou frustrada diz que o negro é igual ao preto, não é verdade? Então, ele diz que o negro se perde porque quando estuda e tem dinheiro, ele não se afirma como ele, e também onde quer ir, que é para ser como branco, aquilo que a doutora Filomena falou, não chega também lá.
Esse é o nosso problema. Então, precisamos de ver que as investigações nossas têm problema grave. Eu aqui, esse tempo que estou em casa, fiz óleo de palma, com uma experiência de um meu mestre que está fazendo quarentena aqui em casa. Portanto, tirei 4 cachos de dente, conseguimos de fazer óleo de palma. Cozinhamos feijão a semana passada, óleo de palma, olha o sabor é cuidado. Por que eu agora gosto de óleo de palma? Quando defendi o mestrado, há uma colega, a doutora Getrude, que também o seu trabalho defendeu um dente. A partir daquela altura, os outros, como tem mesmo laboratório lá na África do Sul, as propriedades que um dente tem, afinal, é por isso que os mais velhos orientavam que um bebê, portanto, antes, depois do banho, ele fazer uma massagem leve com óleo de palma, dorme tão bem, porque afinal, óleo de palma é um analgésico, mas óleo de palma é da ganjara natural, esse que vem da lata é uma bomba, nós sabemos quanto tempo está nessa lata, esse não é natural. Então, são esses produtos que precisamos de incentivar para que aquele que cultiva, portanto, seja valorizado, porque ele vai ganhar dinheiro com aquilo que ele cultiva. Quando ele cultiva o que ele cultivou, não tem acesso de trazer onde ele pode ganhar, não dá certo. A Zâmbia tem um sistema que não importa a comida, não exporta também nada, mas os agricultores são suportados pelos médicos, portanto, ou melhor, pelo engenheiro veterinário, que é formado mesmo a partir do próprio país. E isso, verifico aqui alguns sinais que tendem a tapar o meu ecrã. Isso faz com que é um país forte. Eu visitei um doente no hospital universitário da Zâmbia, que internou lá com HIV-Sida. Saí lá com uma experiência, chorei. Nesse país, se formar em medicina, à noite você tem que beber muita água. Portanto, você tem que imaginar que você vai visitar o paciente que internou no hospital por causa de HIV-Sida, mas você sairá repleto, você vai almoçar no hospital. Olha a fruta. Portanto, aquela qualidade faz com que o indivíduo não more. Então, essas doenças nós devemos nos prevenir, principalmente com os nossos idosos, com os nossos papás, portanto, que têm a imunidade já baixa. Por isso que eu abri já nas quintas e sexta-feira a consulta de nutrição, já fiz um cardápio, portanto, para o indivíduo saber o que deve comer, o que não deve comer nesta época de Covid-19. As nossas investigações são essas, não são, portanto, valorizadas, porque você próprio que tem que suportar a sua formação, seu financiamento. Eu, desde o mestrado até o doutoramento, quero pontuar aqui apoio que eu tive da Embaixada Sul-Africana, nossa angolana, portanto, que me apoiaram com um carro no dia da defesa, que levou a comissão que foi assistir, e, portanto, a minha defesa até Pretória. E esse carro nos trouxe. Esse é um apoio, porque é um apoio, portanto, moral, é um apoio material. Mas você veja a coragem de procurar em divisa para você ir e pagar no hotel, tudo isso, porque você ama aquilo que você está fazendo. Orei a Deus que se chegasse até um doutoramento, fizesse alguma coisa para a população. Porque a pessoa que termina o médio morre. A pessoa que defende a licenciatura morre. A pessoa que faz o mestrado morre. Se você passou esse espaço todo, porque Deus tem um objetivo consigo. Escrevi um livro que eu investiguei 5 províncias no Wish, passei no Bié, passei no Ambo, passei em alguns municípios, no Wish fui no Songo, fui em Kibele, no Ambo fui na Catabola, fui em Camacupa, no Ambo fui na Calenga para ver como é que o repolho é cultivado hoje, que o repolho só fica um mês e uma semana já está pronto, é cortar já. E ele já vender, o homem tem muita pressa hoje do dinheiro, esqueceu a saúde dele. E é a causa das febres tifoides, do problema sério do estômago. Por isso a palavra que falou a mamãe, que o pai diz que esse tomate parece que tem muito químico, é mesmo verdade, tem. O nosso tomate tem, sim, senhor. É melhor a nossa ananás, o ananás que não leva esses produtos, do que às vezes os produtos que leva. Quer dizer, nós transformamos totalmente o nosso próprio corpo. Porque quando a pessoa intoxica o seu próprio corpo com aquilo que ele come, então as doenças crônicas não é só o Covid. Embora agora a nossa mente está intacta através da comunicação social, que até hoje no país só morreu 3, não é verdade? O resto faleceram,
né? Os 3 morreram, o resto só estavam a falecer. Mas precisamos de entender que as doenças crônicas que falou o engenheiro, que são diabetes do tipo 1, do tipo 2, as infecções pulmonares, a nossa própria malária, portanto, o próprio HIV, as hepatite A, as hepatite B, essas são as doenças preocupantes. E a medicina natural sempre tem plantas, portanto, que faz atenuagem ou que resolveu sempre esses problemas. No entanto, essas são a parte que poderíamos valorizar as nossas investigações, para que as universidades e as novas gerações soubessem do que é a fitoterapia. Porque é triste hoje ver um farmacêutico, mas não sabe o que é a fitoterapia, não sabe o que é a naturopatia, não sabe o que é a fitologia, não sabe o que é a auriculoterapia, a aromaterapia, tudo isso não entende. No entanto, o país está frágil, é a Kumazária, e eu tenho falado que o frágil mais forte, ou melhor, o ministério forte que temos aqui, é o nosso das Forças Armadas. O resto precisa de ser forte. E quero parabenizar também a maneira como a ministra da Saúde está a administrar as informações, com o secretário do Estado, portanto, estamos de parabéns. Mas devemos nos desconfiar, porque o cientista diz que confiar é bom, mas desconfiar é que é melhor. Eu, por mim, do análise profundo que faço convosco, muito brevemente, termino já, vejamos uma coisa. O vírus começou na China, do Covid-19, não é verdade? Se o vírus começou na China, tudo que vem da China, deveríamos desconfiar com ele. As palavras, quando a doutora dizia que a OMS não pode servir só dizer, olha, vão morrer na África, vão vir mais gente. Não, a OMS não pode servir para esse tipo de alarme, mas deve servir para avisar, para prevenir, para incentivar, para que haja vacina antes disso acontecer, porque o Covid-19 não é a primeira vez. Entanto, o Covid-19 porque é um vírus que apareceu em 2019. Eu tenho um medicamento que já é para tratar a Covid-19, que veio da Zâmbia o ano passado. Então, precisamos de ver que a OMS deveria servir para impulsionar o seu dinheiro nos cientistas, que é para promover os medicamentos, que quando houver uma determinada pandemia, a OMS já tem dinheiro. E como confiar é bom, desconfiar é mal. Se o vírus começou na China, tudo que vem da China deveríamos desconfiar. Como é que a China é o único país certificado que é que tem que dar máscara, é que tem que dar material de biossegurança? Eu, por mim, a minha fraca compreensão, portanto, se não conseguisse uma máscara de panos a macaco, que mesmo aquela tampa de repólio, que meteu um que eu vi aí no Facebook, me parece melhor, não é verdade? Aquela máscara que ele meteu um do repólio, porque evitar para a saliva não ir no outro, para também não entrar melhor, do que às vezes o tal material que nós vamos receber, porque confiar é bom, mas desconfiar é melhor, porque eu não concordo que os Estados Unidos, que tem um exército tão grande, que desconseguia, portanto, de produzir máscara, a Itália desconseguia, a Espanha desconseguia que o material tinha que vir na China, porque na China é onde tem o certificado da OMS. Olhe na água e olhe na fuba, por mim. Portanto... Ok, doutor, ok. Vamos só considerar uma coisa. Nós estamos já a uma hora de coisa, já de live. Temos mais 30 minutos. Vamos aproveitar esses 30 minutos para fazer as recomendações, né? Apresentar algumas propostas de solução, recomendações. Mas antes de passar a palavra ao Paulo Felipe, vou ler um comentário. Tem havido poucas perguntas. Algumas perguntas foram feitas, já foram respondidas. Diretamente foram respondidas. A Ângela Mingas faz um comentário e diz que o maior desafio para a agricultura urbana é a terra. E para que se fomente a agricultura urbana, no caso específico de Luanda, seria necessário, no mínimo, 300 mil hectares. Se as famílias mais vulneráveis, que se estimam entre 600 mil, se disponibilizassem para o efeito. No entanto, a terra não está disponível por duas razões. Ou é propriedade privada, ou é reserva fundiária do Estado, para fim de construção civil. Resultado, a agricultura... Onde é que está? Fugiu. A agricultura... Perfeito. No entanto, razões, ou é privada, ou é coisa. A agricultura urbana, embora uma solução com impacto, não termina o
coisa. Mas ela fala, ponto, a necessidade, a escassez, né, de terras disponíveis, né, para as cooperativas, porque de facto há grande necessidade, né? Temos aqui por exemplo, o projeto Quiminha, que está há muito tempo abandonado. Se calhar, Paulo, você pode dar um input sobre isso. Temos aqui temos um potencial enorme aqui próximo de Luanda, né? E a Quiminha está abandonado. Eles fizeram um aldeamento de 500 casas abandonadas, metade está ocupada. A parte agrícola está totalmente descaracterizada e, quer dizer, temos potencial aqui próximo, mas, quer dizer, temos alguma rede logística, mas o que fazer, Felipe? Deixa eu aqui ligar. Olha, não sei, naturalmente que não tenho uma resposta única, imediata e definitiva para a questão que a Ângela Amigas levantou. Bom, não sei se é uma questão que vem tarde ou se talvez seja ainda possível nós corrigirmos algumas coisas. Nós podemos fazer agricultura urbana de várias formas, né? E em várias escalas, e hoje já temos tecnologia para fazer. E quando digo tecnologia, não me estou a referir a nada muito de ponta, muito científico, não. É mesmo, são coisas da tecnologia adaptada à estrutura da cidade que temos, né? Cada país vai adaptando em função da estrutura da sua cidade. Faz-se muito hoje uma coisa que é a agricultura vertical, em que montamos estruturas em estruturas verticais e pode-se fazer perfeitamente agricultura urbana nesse sentido. O que ela se refere à indisponibilidade de terra, portanto, seria para uma agricultura urbana um bocado mais extensa, e para isso acredito que, conheço pouco Luanda, mas acredito que já não deve haver muitos espaços, aí vou concordar, sim, já não deve haver muitos espaços vazios para se fazer isso. Mas ainda é possível nós reorganizarmos o espaço que existe. Portanto, a agricultura se deve fazer nos centros urbanos ou nos arredores das cidades. Não pode ser uma agricultura de capital intensivo. Não pode ser uma agricultura de muito larga escala e que provoque danos não só ambientais, mas também ambientais que têm problemas ou causam danos graves à nossa saúde. Nós ignoramos muito na agricultura, mas não reconhecemos quase. Mas a agricultura é dos maiores poluidores que existe no mundo. Um dos maiores contribuidores para a emissão de CO2 é precisamente a agricultura. E esta agricultura que nós estamos a tentar, pessoas como eu vão tentando travar ou impedir que ganhe espaço, particularmente próximo dos centros urbanos. Mas o grande objetivo de tentar preservar essa zona que é a cintura verde, que ainda uma parte dela está aí intacta, né? Espero que não haja projetos habitacionais mais que vão engolir o pouco que sobrou aí de terra. O ideal seria de fazermos aí agricultura orgânica, né? E quando partimos para a agricultura orgânica, obviamente os espaços devem ser balionados para aquilo que é a capacidade de cada uma das pessoas fazer. Orgânica não consegue fazer a larga escala. E por aí talvez conseguíssemos contornar essa situação, essa carência de terra que ela se refere. Eu não domino os números para Luanda, não sei onde é que aqueles números saíram, mas em termos gerais diria que sim, perdemos muitos espaços e o que sobrou seria necessário sim investirmos naquilo que eu chamaria de agricultura urbana orgânica, não é, para evitar, como disse, contaminação dos sistemas de água e assegurarmos que as pessoas da cidade tenham um abastecimento de produtos alimentares frescos para poder fazer face ao stress. Esse stress que se vive aqui na cidade, se for depois complementado com produtos alimentares importados, não resolve. Tem que ser com produtos alimentares frescos para combater os radicais livres e tudo que são toxinas que o organismo produz derivado de stress. Então, não tenho resposta imediata para ela. O que eu poderia sugerir agora de momento é isso, é preservar o espaço que ainda está aí, né? Tentar o máximo que for possível
ajudar e fazer agricultura orgânica e vai abastecer a cidade com isso. O projeto Quibia, vou confessar que não conheço porque não gosto, nunca gostei destes projetos que se assemelhavam muito na realidade daquilo que foram os colonatos coloniais. Foram, na minha opinião, mais, na realidade, uma réplica daquilo que se tentou fazer aqui no tempo colonial com colonatos e que, para mim, era um modelo que, à partida, não iria servir. Falamos muito sobre isso aí em meados dos anos 2000, começaram a ter a aldeia nova e depois surgiram mais dois, depois veio essa Quibia, mas de uma maneira geral, para gente, quem estuda um bocadinho de reformas agrárias e entende um bocado a sociologia rural, não iria nunca concordar com projetos como esses. Então, os resultados estão aí, né? Mais um projeto que não funcionou. A solução para a agricultura não é investimentos nesses projetos estruturados como foram esses da Quibia. Não é? Nós temos que ter uma abordagem que permite, primeiro, que dê possibilidade de que o comércio rural funcione. É preciso haver o que eu chamaria de liberalização do mercado de insumos rural. E permitir que cada um investe. Sim? Desculpa, Paulo, acha o projeto ali no AMBO do Camelo Amões poderá ser replicado noutras latitudes, noutros municípios, o Camelo Amões, aqui próximo de Luanda, né, próximo dos principais centros dos polos urbanos? Não, eu nunca visitei o Camelo, já ouvi falar, já interagi com pessoas que têm lá ido e alguns profissionais também já lá estiveram, tentar fazer avaliações. Pode até ser uma iniciativa um bocado diferente daquilo que foi tanto a aldeia nova e Quibia, mas não é isso que resolve ou que vai fazer com que a agricultura familiar avance. Não, isso tem que haver, do meu ponto de vista, e foi isso que vi modelos desses a funcionar em vários países africanos que foram, há tempos atrás, verdadeiros celeiros do continente, não foi com projetos. De uma maneira geral, os projetos não levam país nenhum para frente. O que leva a agricultura para frente é a liberalização do mercado rural agrícola. Tem que se liberar isso, tem que haver liberdade de cada um entrar e sair dentro desse mercado da forma que quiser. Tem que haver um compromisso muito sério do Estado para assegurar que tenhamos soberania da nossa semente. E a semelhança que nós fazemos, que nós pensamos na saúde, que a humanização da saúde começa com o enfermeiro, na agricultura a humanização começa com assegurar a boa produção agrícola, começa com a valorização do extensionista. E é uma das coisas que ainda não conseguimos tirar da carteira, né? É instituir um verdadeiro sistema de extensão para assegurar que esse sistema, essa agricultura familiar funcione. Depois está aí as questões das vias terciárias que nunca mexemos, né? Filomena deve conhecer as vias terciárias melhor do que eu. Tem que parte de pedra para chegar a muitos sítios onde produtos alimentares se estragam e perde-se potencial por causa disso. Portanto, não é com projetos financiados que nós vamos conseguir levar a nossa agricultura para frente. Não é dando liberdade e oportunidade, quer o produtor com um quadro legal e uma plataforma legal que lhe permite funcionar e ele cresce sozinho. E criando a infraestrutura e uma rede logística de apoio, né? Exatamente, sem isso não funciona. Rural. Ok, tá bom. Passar então para a dona Filomena, para complementar, estamos também já na reta final, recomendações, sugestões? Bem, os projetos podem e devem ter sucesso, desde que nós sejamos capazes de aplicar as regras básicas de um projeto, e a primeira coisa é, com certeza, não irmos buscar consultores de fora que trazem ideias pré-concebidas e que não conhecem o país e que muito menos fazem aquilo que é chamado em gestão de projetos a validação dos requisitos e do âmbito
e do ambiente local. Sem a participação ativa dos beneficiários no que diz respeito à integração da agricultura familiar, e eu tenho aqui alguns dados, nós temos cerca de 2.846.912 famílias, portanto, ligadas à agricultura familiar. Estes são dados que foram divulgados hoje pelo Ministério da Agricultura, e destes só 4% é que o Ministério da Agricultura e o Estado têm sido capaz de apoiar nestes programas de ajuda à agricultura familiar. Ou seja, 943.644 famílias. Mas também é um paradoxo que nós continuemos a importar tratores, e ouvimos há bem pouco tempo, no final do ano passado, início deste ano, uma grande polêmica sobre 900 tratores que vieram da Coreia do Sul. É um paradoxo porque 72% da agricultura no nosso país é manual e só 3% é que é mecanizada. Portanto, isto, de uma forma geral, caracteriza não só o nosso grande potencial, mas, sobretudo, aonde é que estão as grandes oportunidades. E não é fazendo programa ou projetos como a Quiminha, que depois são talhonados sempre para os mesmos, ou os programas do SOPIR. Os perímetros irrigados tinham um excelente potencial, estavam muito bem estruturados, mas, mais uma vez, os mesmos receberam os talhões e nunca fazem nada com eles. Portanto, adquiriram, não se sabe lá bem como, e temos infraestruturas, milhões de dólares que estão empatados neste país e que deviam estar efetivamente ao serviço de famílias que queiram trabalhar a terra, que tenham amor à terra. Portanto, na realidade, a questão das hortas comunitárias tem um pouco também a ver com o facto de nós, no meu tempo, eu lembro-me que na escola nós aprendíamos a reproduzir o feijão, a fazer umas pequenas lavras. Os mais velhos até nos ensinavam e incitavam a fazer o pequeno arimbo, que é como se chama uma lavra lá no meu quimbo lá do Curoca. Mas para dizer o quê? Que as escolas têm muito pouca ligação, os nossos filhos têm muito pouca ligação àquilo que é um bem que não pode ser subestimado, é a alimentação. De onde é que vem a alimentação? Por que as nossas escolas não têm pequenos canteiros onde as crianças aprendam a produzir os alimentos também, a tratar das árvores, porque sem árvores não conseguimos respirar e também não vamos ter chuva. Portanto, as oportunidades são enormes, mas temos também uma grande oportunidade, que é uma consequência do Covid, é que o aumento da precariedade, da sustentabilidade das famílias, sobretudo na Grande Luanda, e a grande maioria das famílias que vieram para Luanda são do meio rural, que possam ter a oportunidade de regressar em programas, sim, apoiados de produção de alimentos, devidamente organizados, e que seja dada formação às pessoas. Eu vejo, por exemplo, é um caso polêmico, mas vou voltar a falar no assunto. Nós temos ainda a consequência da seca nas províncias do sul de Angola. Este ano choveu muito, os animais morreram, mas estamos a receber bois do Chad que estão a ir para áreas do centro-norte, onde há outras alternativas de sustentabilidade das famílias e das fazendas. Portanto, por que concentrar sempre nos mesmos a maior parte do bolo das oportunidades? Por que não levar estes bois para as famílias que perderam os animais e que, de resto, Dona Filomena, e os clusters? Porque, segundo os especialistas, dizem que aquela zona da Comabatela tem as condições climáticas, matéricas apropriadas para o gado, e também a ideia dos clusters. Bem, é aqui onde nós temos que olhar para os clusters, para a investigação científica e para o oportunismo, porque eu também posso usar a ciência de forma oportunística. E eu volto um pouco atrás e pergunto, então, durante todos estes anos de guerra, quem é que alimentou Angola? 99% do rebanho nacional está nas mãos do produtor tradicional. Não me vão dizer que ele não sabe tratar dos animais. Claro que ele sabe tratar dos animais, sim, ele precisa de uma componente técnica. Por que nós não damos essa componente técnica a milhares de famílias do nosso país,
que sempre dedicaram, e a única alternativa de resto que de momento ainda temos, porque o Estado também não fez nenhum programa direcionado a estas famílias. Como é que 99% do teu rebanho nacional, e nós continuamos a ver o gado que chega aqui a Luanda para alimentar Luanda, vem da onde? Não vem das fazendas, vem lá debaixo do Curoca, do Namibe, e por aí. Portanto, é necessário nós fazermos os estudos, validarmos os requisitos, mas, sobretudo, perguntarmos o que é que nós queremos fazer. Se há províncias que podem ter 2 ou 3 valências e há outras províncias que têm uma maior capacidade de produção, por exemplo, animal, então não podemos ter todas as províncias a fazer tudo ao mesmo tempo, como temos agora aqui, uma confusão. Ou nós decidimos qual é a estratégia que nós queremos, que produtos é que nós queremos produzir, quando, como e aonde, e como é que nós integramos toda esta população que é de origem rural e que veio para a grande cidade porque as áreas rurais foram totalmente votadas ao abandono. Portanto, como é que nós voltamos a colocar estas famílias com um rendimento concreto para que saiam então da linha da pobreza, e que áreas é que nós vamos definir para fazer a produção de que tipo de alimentos, tanto para a nossa sustentabilidade, mas também para a nossa capitalização no que diz respeito à exportação. Portanto, o que falta aqui é uma questão de estratégia e de planeamento. Ter um plano nacional é muito bonito, mas é uma lista. Ter um Prodesi é muito bonito, mas é uma lista. Onde é que está a estratégia? Quem vai fazer o quê? Quando, como e aonde? Com que recursos? Quais são as camadas da população ou dos cidadãos que vão ser afetados? Quando e como? E, sobretudo, quais são os objetivos que queremos alcançar e onde é que está o estudo do impacto que nos vai dizer que com este valor nós vamos tirar tantas famílias da pobreza, tá vendo? Mas o PND de 2018-2022, aqui estão nos comentários a perguntar que não vale nada. Eu estive a ler o documento, inclusive é um bom plano. Eu estava aqui a comentar que se calhar peca é na implementação, se calhar os planos são feitos, têm os indicadores. Um bom plano tem que estar apoiado numa excelente estratégia também. E se esse plano não foi validado quanto aos requisitos e quanto aos objetivos e o âmbito em que ele vai ser desenvolvido, porque é uma coisa você desenvolver um plano excelente sob o ponto de vista acadêmico que pode tirar 20 valores numa qualquer universidade do mundo, e outra coisa é esse plano ser efetivamente aplicável no teu país com resultados palpáveis e mensuráveis e, sobretudo, ver que valores é que vão ser afetados e quais são os valores que daí vão sair e os benefícios para as comunidades que vão ser afetadas por esse mesmo plano, dentro de uma estratégia, com um orçamento, devidamente tudo muito bem traçado. Agora, você tem um plano riquíssimo, dizem os especialistas, eu nem gosto de ler aquilo, mas depois vai ao Orçamento Geral do Estado e vai ver qual é a cabimentação efetiva para o setor agrícola para aquele mesmo plano. Então, não somos sérios. Fazemos uma coisa muito bonita, mas depois não cabimentamos. Então, não estamos a ser sérios. Ok, muito obrigado, dona Filomena. Doutor Viva, últimas palavras, recomendações. Só antes de dar recomendações, nós se calhar também poderia esmiuçar um bocadinho sobre a Artemisia. A Artemisia mesmo nos ajuda mesmo a reforçar o nosso sistema imunitário. E até temos a Angola também. Olha, não é só a Artemisia, mas temos várias plantas medicinais que possam ajudar. Dizia eu atrás que o estudo de calcular 87% da população recorre na medicina alternativa para resolver os seus problemas de saúde. Esse estudo foi feito por OMS. Por isso que alguma coisa não está lá muito bem. Também, ainda semana passada, vi um artigo, a OMS a reconhecer os praticantes da medicina natural e um bom papel que desempenha de auxiliar o serviço de saúde pública. Mas, novamente, a OMS que diz que esse medicamento ainda não tem aprovação. Um provérbio diz que bombear o cueneca muri o sole. Em português significa na panela do outro não tem molho. Portanto, nós precisamos de ver que você está doente, não pode esperar aquele que está bom, que é para te aprovar, não é verdade? Também um outro provérbio diz que se você safusou o outro no jacaré, não pode tirar a roupa.
Se você tirar a roupa, o outro vai. Até que tirar sapato, a meia, gravata, o outro vai. Tem que se botar lá mesmo com a roupa que você tem. E o outro diz que não devemos perguntar a nudez do cão, porque o cão nunca põe cueca, sempre anda já nua. A doença já estamos com ele aqui. Já matou 3 pessoas. O momento não é porque escrevo para a ministra, porque ainda OMS, o momento não é. E eu quero alertar a população que o próprio Criador, no seu catálogo, que é a Bíblia, orientou que o homem veio da natureza, com a natureza deveria viver. Até o Imhotep, que é o pai da medicina, também reforça isso, que o homem veio da natureza, deveria viver com a natureza. Nas suas definições, diz que o seu alimento, no mesmo tempo, serve de remédio e o remédio servir de medicamento. Portanto, o único que reconhece essa área é o nosso metabolismo que temos. Imagina que o cão, quando está doente, ele não vai na veterinária. O cão nunca procurou orientar o solo, lhe pôr o termômetro aqui, se a temperatura dele subiu ou não. O que trata o cão é a natureza, é o capim. Um cão, ele próprio se dirige onde tem capim fresco. Para quem viveu no Quimbu sabe isso que eu estou a dizer. Porque eu não gosto alguém a me dizer que é sendo mato, assim para mim é abuso, mas se me dizer que é do Quimbu, eu sou do Quimbu, porque no Quimbu eu fui caçador também. Então, o cão, quando na barriga faz barulho, ele se dirige na natureza, masticando o capim fresco, ele fica bom. É aquilo que nós verificamos, que às vezes é a própria terra mesmo, você pega a terra, coloca na ferida, cura. Mas aqui, através daquilo que comemos, nosso corpo transformou todo ele químico, isso já não funciona, vai apanhar tétano, tem que apanhar, portanto, outras vacinas. E quero também dizer que o mais triste é você próprio se negar aquilo que você é. Porque nós somos angolanos e a medicina natural faz parte da nossa cultura, nos criou. Eu não duvido muito alguém que seja da classe alta, que não conhece o que é Santa Maria. Se assim for, então esse é duvidoso, tem a nacionalidade duvidosa, não é daqui. Duvido também aquele que não conheça, portanto, o chá de folha de eucalipto, de cedro, o chá de caxim, de capim de Deus, aquele que não conhece. Então, o que eu quero dizer à população como recomendações é que, às vezes, nós falamos palavras desnecessárias. Tá como dizer no filho, olha, me respeita então, eu sou o teu pai. Não, o filho já sabe mesmo que esse é meu pai. Portanto, não é necessário dizer que eu sou o seu pai. As pessoas que foram tratadas com a medicina natural, as pessoas que o Dr. Viva tratou, para além do livro que eu escrevi, que dei na região sul, que vendi esse livro 54 mil, não sei quem é o angolano também que vendeu 54 mil. Portanto, é um livro que eu não estava a trabalhar muito na linguagem, porque obrar, defecar e cagar é tudo a mesma coisa. É melhor você dizer cagar, o indivíduo entendeu melhor, do que dizer, às vezes, um bom português obrar. No entanto, nós precisamos de falar da nutrição para que a população saiba a maneira de utilizar adequadamente os alimentos. Qual é a boa forma de comer a batata doce? Se ferver a água, não deita fora. Coa essa água, toma como chá. Porque nessa água, sem deitar fora, é onde, portanto, foi a vitamina A que melhora os olhos, melhora o desenvolvimento do cabelo, reforça a imunidade. A boa forma de comer é assada, mas se ferver, a água não deita fora. A maçaroca, se você ferver a água, também não deita fora. Assim como também a abóbora. O trutúrio, como tem areia, normalmente primeiro é pôr na água, depois de pôr na água, ela vale para aquela areia ficar naquela água. Mas aquela água, se você deitar fora, esse trutúrio não terá sabor. E a vitamina D3, que contém no trutúrio, portanto, vai despejar fora. Essas são as informações que a população precisa. Não precisa aquela linguagem toda que eu ouço por aí, olha, a mito, a fotoquímica, isso o povo não precisa, o povo já costuma comer. Só precisa saber qual é a boa forma de comer. No entanto, confiar em bom, desconfiar em melhor. Precisamos, portanto, de confiar primeiro no Criador, aquilo que o Criador fez. Confiemos a OMS, sim, senhor. Mas confiemos o que nos ajudou, porque as doenças tropicais, no caso da malária, no caso das febres tifoides, nós aqui nos tratamos, a OMS que aprovou. Não. Doutor Viva, em relação
Doutor Vivo, em relação ao limão, o preço do limão subiu, as pessoas estão a tomar muito, a espremer limão com alho e mel, e isso realmente reforça o nosso sistema imunitário. Uns estão a fazer suadores de NEM. Sim, o culpado somos nós, porque nós nutricionistas que estamos a falar qual é a vantagem que o limão tem. E esse preço que subiu deveria nos dar lá também um bocado de dinheiro. Portanto o limão é muito... O limão é muito importante porque ele contém vitamina C, contém vitamina K. A vitamina C reforça a imunidade. A vitamina C é um remédio, portanto, atenuante. Então, é muito importante que qualquer chá que nós façamos, seja de hortelã, seja de outras folhas, mas coloquemos o limão. Não é só a casca do limão. Cortejando mesmo o limão no meio, é a própria semente, fervemos tudo e tomemos esse chá. Principalmente as crianças, antes de ir para a cama, exigimos mesmo para dar esse chá. No tempo que estamos, não é um tempo que o filho vai dizer, olha, eu só quero massa. Não. O tempo que estamos é comer escrupulosamente aquilo que o pai e a mamãe meteu na mesa. Portanto, não é o tempo de complicação, eu quero bife, eu quero isso. O que a mulher colocar na mesa é o que nós temos que comer, principalmente aquilo que não é comer, é para alimentar. Portanto, estamos nessa época é que o limão é mesmo importante. E também isso é bom, porque quem tem limão agora, primeiro tenha um pouco de dinheiro, é o que a doutora falava, que se houver um bom sistema de estimular o agricultor, mesmo eu posso abandonar de ser médico e me dedicar no cultivo. Mas não há boa incentivação, que cultivo é pobre, porque não consegue um gerador fofandor para ele ter luz. Os outros na Europa, um agricultor, portanto, é pessoa também, porque para o mercado funcionar, tem que haver que cultiva, e esse que cultiva precisa de ser incentivado. As políticas devem ser bem aplicadas, não é aquilo que anda a mover, que um dinheiro sai aqui, entra novamente aqui, e ainda que tem de receber mais, como que nós vimos em 2012, disseram que para as bananas receberem financiamento, precisam de se legalizar no INAPEM. Eu peguei o meu 600 mil que era para gerir, portanto, o medicamento da farmácia, fui lá levar no INAPEM, desculpe lá citar o nome, na rede social, mas a verdade é que disparata muitas vezes deve ser entita. Portanto, até hoje o financiamento nunca mais vem. Então, fiquei em um dinheiro que foi, os impostos que tenho que pagar, o financiamento nunca vem, porque eu sou morcego, e quando você vai no banco, diz, não, isso é medicina natural, o governo não aprovou, nós não podemos dar, mas se for medicina química, sim. Portanto, eu quero aconselhar o povo que confiemos aquilo que Deus nos deu, chega a nos cuidar melhor do que os outros. Se na realidade essa epidemia começasse, vou terminar já, se essa epidemia começasse aqui na África, até hoje, aqui nesse país, talvez estaria só o engenheiro agrônomo e um doutor Viva. O resto todo estaria já na Europa. Mas como o foco começou no lado direito, está vindo na Europa, agora todos estamos aqui e ver as nossas investigações, temos que orientar o povo a maneira de comer para que as pessoas vivam com saúde. Ok, mesmo para terminar, eu ia agradecer no máximo 2 minutos por pessoa para responder. Uma pergunta que por acaso eu tinha apontado, eu esqueci. Foi contemplado um valor mensal mínimo para as famílias, mínimo, né? Para as famílias mais carenciadas, 8.500 kwanzas para as famílias mais carenciadas. Pronto, e comentarem isso. E, por outro lado, até que ponto a cesta básica, né, para as famílias mais carenciadas, a cesta básica é sustentável ou não? Como é que vem a sustentabilidade disso? E caso não for sustentável, que soluções, né, concretas para, pelo menos para as pessoas, já falamos da fome, mas eu queria que ficássemos com uma ideia muito clara sobre essa questão da fome, se é que cesta básica, acredito que não chega para todos, 8.500 kwanzas para as famílias mais carenciadas não chega para nada, isso é para o dinheiro para 2 dias. Soluções ou propostas. Mas 2 minutos, por favor. Paulo Filipe. Muito obrigado. Eu vou ser muito breve. Breve. 2 minutos. Vou ser muito breve e também aproveitar e deixar o meu contato a quem queira fazer a consulta da nutrição. Portanto, é para dizer que é melhor em 1 do que em 2. E com essa iniciativa eu quero agradecer o princípio do executivo de 8.500,
porque é melhor você ter 8.500, vai poupar 300, do que não ter nada, não é verdade? Então, esse princípio já é bom, embora que deve ser melhorado. Mas 8.500, se a gente ir nas áreas mais longínquas, portanto, na população vulnerável, com pobreza extrema, portanto, 8.500 já possa ajudar um bocadinho. Embora não seja muito, mas dá para jantar em 2 dias, do que ficar em 2 dias com fome. Essa é a minha opinião, porque quem começa o princípio também deve ver pelas diferenças, que significa que o princípio é bom, portanto, só falta para melhorar. E é esse o objetivo do executivo, melhorar o que está bom e corrigir o que está mal, né? É isso que, portanto, está. E para terminar, a solução é mesmo de ter o coração, portanto, de compartilhar aquilo que nós temos. É o conhecimento, vamos passar para todos, é o pouco que nós temos, vamos compartilhar com o vizinho, com aquele que está aí. Portanto, isso tudo também visa, de uma forma, ajudar o governo no combate à Covid-19. Em vez de você despejar o alimento, se você dividir e um tiro com o vizinho, melhor. E quero dizer também para aquele que... Ia deixar o contato, né? Não deixou o contato. Exatamente. O 923 50 5807, o 991 50 5807, esses são os números, portanto, de consulta para aquelas pessoas que são hipertensos, já têm, portanto, alguns problemas em área de nutrição, para podermos orientar nessa temática de combate à Covid-19. Portanto, agradecer também a oportunidade à minha mãe, que tanto um dia chegarei, portanto, de nos abraçar na mão, será que isso termine já. E agradecer o engenheiro também, que temos que programar para ir no AMBO e ver algumas lavras, quais são as técnicas apropriadas que deveriam ser aplicadas, sobretudo no produto, ou melhor, no que concerne os produtos, os trumes, sobretudo orgânicos. Ok, muito obrigado, Dr. Viva. Paulo Felipe, 2 minutos, por favor. Tá, vou só dar continuidade também aí, o Dr. Viva já falou, não vou repetir mais, né? Portanto, as cestas básicas é o pouco que existe, é o que se pode fazer, né? O que eu acho que quando há pouco, o que temos de fazer é tentarmos ser o mais inteligentes possíveis de utilizar sabemos comer, na realidade. Eu acho que está a faltar falta educação nutricional. Não é? Se nós temos pouco, então temos que saber como utilizar os alimentos, que alimentos priorizar, a que horas comer, que quantidades comer, para conseguirmos rentabilizar um bocadinho que temos. Quando temos pouco, o aconselho que tenho estado a dar a pessoas e famílias que eu acompanho, e às vezes saem, têm que ir fazer um bocado de trabalho de caridade, o que faço é tentar retirar os carboidratos que têm tendência de provocar, na realidade, mais fome em muito tempo, e substituir isso por outras fontes de energia, mais a base de gorduras e vegetais. Portanto, se nós conseguirmos educar a população nutricionalmente, como comer com poucos recursos, a gente consegue cobrir esse período que temos de carência de forma um bocadinho mais eficaz e sem muitos danos nutricionais. Não precisamos necessariamente de 3 refeições por dia, não há ciência que justifica 3 refeições por dia, são hábitos culturais apenas que foram adotados. Com 2 refeições por dia bem calibradas, com alimentos bem definidos e a comer a hora devida, nós vamos conseguir cobrir, ou melhor, passar essa fase de dificuldade. Terminar, talvez para reforçar a necessidade de termos cada vez mais agricultura orgânica. Não faz sentido destruirmos o pequeno sistema de produção do pequeno produtor e enverdarmos por uma linha de monoculturas que não produzem bons alimentos. Produzem comida, enche a barriga, sim senhora, enche, alimenta, não alimenta. O que nós precisamos é ter sistemas de produção que nos possam ajudar a resolver os graves problemas de saúde pública que a gente tem. Podemos, sim, com boa produção, inverter quadros de produção e acompanhada sempre da educação nutricional, conseguimos inverter o quadro da nutrição. Conseguimos, sim, senhora, com boa nutrição, conseguirmos reverter quadros de diabetes crónicos. Não podemos continuar a passar sentenças de quem apanhou diabetes e está condenado para o resto da vida. Não é verdade. Conseguimos, sim, com boa nutrição, com boa produção desse nosso pequeno produtor, darmos a boa situação. Projetos agrícolas.
o custo do projeto vai ser sempre muito alto, é precisamente por isso que eu não sou muito apologista dos grandes projetos agrícolas, porque quando a gente faz o custo, analisamos o custo o custo real da produtividade por hectare, se incluirmos os custos administrativos e toda a máquina administrativa que está envolvida na gestão do projeto, não é viável. O que eu continuo a recomendar e insisto é que tenhamos uma agricultura livre. O nosso papel como investigadores e papel de Estado que faz políticas é de criar a base para que cada produtor consiga, com os seus próprios meios, com a sua força, consiga ter base de produção que permita caminhar para frente. Há muito dinheiro nesta fase, é importante que a saúde estabeleça parcerias com outros setores. O que eu recomendo é que não se deixe de olhar para o setor agrícola familiar. Ok, muito obrigado, Paulo Filipe. Dona Filomena, as últimas palavras, 2 minutos. Bem, eu acho que sou um pouco mais exigente. Eu posso olhar para este projeto, este programa Quenda, de 2 formas. Posso olhar para 8.500 kwanzas por família considerada vulnerável e posso olhar para um bolo de 450 milhões de dólares, porque é isso que é. São 450 milhões de dólares que vão ser divididos durante um tempo X, durante tantas famílias, e a cada uma delas vão receber 8.500 kwanzas mensais. Portanto, eu não conheço a forma da classificação das famílias, o cadastro das famílias, as variáveis para sermos ou não considerados aptos a entrar neste programa. Sei, por exemplo, que o município do Curoca, que é o mais pobre do país, não está na primeira fase sequer destes 8.500 kwanzas, e isto por uma razão simples, é que quem concebeu o programa esqueceu-se que estamos em Angola, estamos em África e que o município do Curoca nem banco tem, por isso não há cartão. Portanto, o levantamento dos requisitos não foi feito e validado no seu todo, e isto leva-me a fazer levantar outras questões. Qual é o estudo do impacto que estes 450 milhões de dólares que todos nós, cidadãos, vamos ter que pagar? Qual é o estudo do impacto? Quantas famílias que vão usufruir estes 8.500 vão efetivamente sair da pobreza findo este programa? Não conheço esse estudo. Também é importantíssimo perguntar se esse estudo também tem capacitação ou formação financeira a essas famílias, porque eu posso pegar nesses 8.500 e arranjar um negóciozinho de mata-rato, de rebuçadozinho, e ir fazendo aquilo crescer também. Essa formação está a ser dada sim ou não? Mas pior do que isso, eu também não sei se estas famílias estão integradas em programas de produção, para que elas possam efetivamente sair da linha da pobreza findo o tal do programa. Ou seja, você recebe 8.500, você foi classificado como uma família pobre, mas durante este ano você vai estar integrado num programa de produção agrícola ou uma outra qualquer produção, por forma a você ter o seu rendimento daqui para frente. Portanto, são estas questões que nós temos que efetivamente levantar e nos perguntarmos: foi feito, não foi feito, é muito dinheiro, todos nós vamos ter que pagar, quais são os resultados que são esperados, porque é um projeto, quantas famílias vão sair no final da utilização destes 450 milhões de dólares, parte da qual é um empréstimo do Banco Mundial e que nós vamos ter que pagar, todos nós cidadãos vamos ter que pagar. A outra questão que fica no ar é por que os nossos filhos na escola não aprendem questões básicas de sustentabilidade, não aprendem nutrição, não aprendem sequer como plantar o que quer que seja. Portanto, se para nós podermos sobreviver, nós precisamos de nos alimentar e alimentar bem, a questão de alimentar bem e como produzir alimentos devia ser algo simples, que deveria fazer parte dos currículos das nossas escolas e não fazem, e muito menos das escolas rurais. E daí nós assistimos a um grande êxodo das crianças que acabam o secundário, saem das zonas rurais para as cidades à procura da tal luz
do desenvolvimento, porque ficar no município é ficar atrasado. Portanto, estas questões têm que ser tratadas na escola e é a partir da escola que nós também educamos a família. Portanto, tudo que nós queremos passar para as nossas famílias hoje deve começar na escola. As crianças são os melhores meios de comunicação para os papás e eles são capazes de, devidamente informados e devidamente educados, ser capazes de ser um motor da transformação também, incluindo na salubridade do meio e na criação de latrinas comunitárias, mesmo nas nossas zonas periurbanas, porque é demasiado chocante para todos nós percebermos da falta de qualidade do meio em que a maioria da população do nosso país e aqui em relação a Luanda vive, e isto é desnecessário. Nós não precisamos de ter seres humanos sujeitos a condições subhumanas e às vezes os nossos animais estão melhor tratados do que os nossos próprios. Portanto, precisamos olhar para estas questões e a escola tem uma grande obrigação de ajudar na educação e na formação do que diz respeito às boas práticas, à ética também, mas sobretudo à nutrição e evitarmos ficar doentes. Evita-se ficar doente aumentando a sua imunidade. Aumentando a sua imunidade, você tem que saber aquilo que você tem que comer e de onde é que os alimentos vêm. Muito obrigado. Muito obrigado, dona Filomena Oliveira. Muito obrigado, doutor Viva. Muito obrigado, Paulo Felipe. Foi uma grande honra tê-los como convidados, uma grande honra. Correu tudo bem, o som estava bem, ótimo, o vídeo também. Foi pena, houve poucas perguntas, o pessoal ficou absorvido com as intervenções, houve poucas perguntas, mas é porque os processamentos foram muito esclarecedores. E só para lembrar que, conforme havia dito, a ideia desses lives era depois, no final, que vai terminar na próxima semana, no final podermos produzir um pequeno documento, no máximo de 2 folhas, com algumas recomendações. Cada um tem a sua área da especialidade, o doutor Viva até era naturopata, o Paulo é investigador na área da agronomia e não só, a dona Filomena tem muitas experiências em muitas áreas. Tenho sempre dito aos meus convidados, pronto, a ideia é compilarmos um documento escrito, né, porque as palavras voam e a escrita fica. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigada, uma boa noite. Comam bem, comam nacional. É verdade. É porque não sabemos o que vem na comida de fora. Pela boca morre o peixe. Ok, com licença. Um abraço. Obrigada. Tchau.